Bem-vindos a mais um Empresário em Destaque. Hoje com o Nivaldo José da Silva. Nós vamos conversar um pouco com o empresário, saber um pouco dos desafios e algumas histórias aí sobre o empreender. Aproveite, clique no nosso canal, acesse lá no YouTube, a USB Notícias, tem um sininho, clica no sininho, se inscreva, acompanha toda semana o Empresários em Destaque. Nivaldo José da Silva, empresário do setor de e-commerce, diretor do CIESP Santa Bárbara do Oeste, professor universitário nas áreas de planejamento estratégico, empreendedorismo e Canvas. Nivaldo, seja bem-vindo ao programa, muito obrigado pela presença. A gente sempre abre um pouco aqui com as considerações iniciais, então as suas boas-vindas. Obrigado, Stefano. É um prazer estar aqui hoje, participando aí dessas dicas de empreendedorismo. Vou procurar dar algumas dicas, contar um pouco da minha história de empreendedorismo, como estamos passando aí pelos negócios, as dificuldades do mercado e quem sabe assim inspirar os jovens aí a empreender mais nesse Brasil. Legal, Nivaldo. Nivaldo, esse ano Santa Bárbara também completa 200 anos da sua história. A gente sabe que é uma cidade empreendedora e ela acaba incentivando as pessoas a começarem um negócio, né? Como foi esse início, né? A sua família já tem uma outra empresa, mas de repente você está começando uma nova empresa, né? A questão primeiro aí da cidade, realmente, Santa Bárbara, a gente se sente bem acolhedor, se sente bem motivado a empreender, vários cases de sucesso de pessoas empreendendo, a Secretaria de Desenvolvimento, então as instituições também, as faculdades da cidade também, Perfeito. Com vários movimentos. E aí eu dava aula, eu trabalhava também numa empresa da família, na Welme Balanças. E aí em 2014, mais ou menos, eu comecei a ler uns livros lá que inspirava mais a empreender. E tem um autor que eu gosto bastante, o Steve Blank, e ele falava que o Brasil estava passando uma onda de empreendedorismo em todo mundo, Perfeito. o Brasil estava dentro. Sim. E eu falei, preciso empreender, né? E aí nisso eu saí da empresa, montei uma empresa de consultoria e junto, naquele momento, conheci a incubadora de Santa Bárbara, que vinha com bastante sucesso, próximos dos 10 anos. O que a gente chama um pouco do ecossistema de inovação, né? Um ambiente realmente onde os empresários podem trazer novas ideias, novos produtos, né? E aí começou a nascer essa nova empresa, né? A princípio uma ideia, eu não sabia direito como empreender e aí foi aquele desafio, montar um Canvas, um plano de negócio, apresentar para o grupo gestor e tudo foi caminhando, deu certo. Depois de um ano com essa empresa, era um apoio para o empreendedor. Começou a mostrar que não era muito viável financeiramente. Certo. E eu tive que mudar para o lado de e-commerce. Já faz um ano e meio e aí vem bem no e-commerce. Aí a gente acertou. Começamos vendendo balanças, por conta da família. Da proximidade, do conhecimento do mercado, né? Mas foi interessante, né? Coloca um modelo de balança, vendeu. Aí você fala assim, não vou colocar outro, não vou. Coloca, vende também. Aí você fala assim, parece que o e-commerce está bem forte. Faz sentido, né? E aí eu venho investindo bastante, montei uma equipe e venho investindo bastante em treinamento, conhecimento, capacitação para mim e para a equipe, participando de feiras em São Paulo, eventos, todo mês a gente está indo, mais voltado para e-commerce e vendas, né? Então o marketing digital está muito bom. E é um outro aspecto, né, Nivaldo? Porque, por exemplo, dentro da indústria você tem um formato de vendas, né? A gente fala que às vezes é só o B2B, né, de empresa para empresa. Quando você tem o e-commerce, acabam surgindo também pessoas físicas comprando, além embora o foco jurídico, mas tem as pessoas físicas, né? Mas é uma outra aventura, né? E aí o que você toca muito bem, que é esse desafio de treinar, né? Tanto pessoalmente como equipe. Isso é um grande desafio, essa capacitação toda? Eu diria que é um dos maiores desafios, né, do empreendedor de pequeno porte, porque ele não tem ainda os departamentos. Então eu, como diretor-geral que eu era na empresa da família, tinha lá os departamentos, RH, parte contábil. Então os departamentos eu coordenava, mas eles já faziam tudo. Já na minha empresa não, tem que eu mesmo levar os documentos no escritório, eu mesmo fazer entrevista ou fazer uma orientação para o funcionário. Então esse é um grande desafio. E eu tive numa palestra, teve o fundador do Evino, e ele estava falando dos desafios
tecnológicos, mas para ele os desafios humanos eram maiores. São maiores, né? Quer dizer, assim, não adianta a gente ter uma tecnologia, que o pessoal vê muito a questão às vezes do e-commerce, as questões da internet, fala, vende-se fácil, vende-se moleza, né? Eu acho que não é bem assim, né? Como são esses desafios no dia a dia, né? É uma empresa e aí a gente tem que responder as perguntas, por exemplo, né, dos clientes que estão com dúvidas, clientes que ele está com dúvida antes de comprar, então você tem que orientar. Durante o processo de compra também você tem que orientar. E depois, né, no Brasil é muito grande, a gente vende para todo o Brasil. E aí os clientes muitas vezes querem saber o código de rastreio, ele quer verificar onde está a mercadoria dele na transportadora. Então nós temos que telefonar na transportadora e verificar. E também o pós-vendas. Então a gente faz um CRM lá, um controle muito forte com o cliente, para fidelizar ele, para que ele volte a comprar. Sim, tem uma questão de relacionamento muito grande hoje, né? A gente sabe que tem um ponto da venda que é personalização, quer dizer, você personaliza o atendimento para aquele cliente, só que ao mesmo tempo você não tem uma equipe tão grande para fazer isso, então você precisa ter processo, né? Muitas vezes parece que é uma equipe grande, mas é a mesma pessoa, né? A equipe acaba sendo muito dinâmica, então já na entrevista a gente procura contratar pessoas que tenha disponibilidade e versatilidade ali de fazer serviços um pouco distintos, né? E porque na mesma hora que o cliente, às vezes o cliente vai lá no local para retirar o produto, então você tem que saber conversar com o cliente ali, ou então tem que ligar na transportadora ou no escritório contábil para verificar uma questão de nota, então é uma questão... E essa questão que você falou de nota é terrível, né? Porque a tributação brasileira é uma... a gente brinca que são tabelas enormes com um monte de alíquotas e dependendo do produto, dependendo da região. Isso é um desafio grande para uma empresa que está começando? Muito grande, né? A turma brinca lá no Ciesp em São Paulo que se existe a empresa simples, então, né, super simples no sistema tributário é porque existe o complicado, o complexo, né? Mas todos são complexos, né? Desde o super simples é complexo também a questão de nota fiscal para quem está empreendendo, para a equipe também. Por exemplo, um profissional muito bom, ele sai da faculdade, mas ele não sai sabendo, conhecendo todos os impostos, tributação, e as tributações todo mês muda. Então... não tem nem a ver só com... tem que acompanhar. Acompanhar, né? E aí precisa do apoio do escritório de contabilidade, precisa da equipe estar atenta, né, no processo. Não é algo tão... A gente brinca muito que às vezes a gente tem contato com outros empresários de outros países, né? E a hora que o pessoal a gente começa a conversar do modelo brasileiro, ainda é um modelo muito confuso, né? E esse papel eu acabo puxando para mim, eu que fico mais em contato com o escritório nessa questão de orientação tributária, impostos, e depois eu passo para a equipe. Também nós temos lá na equipe um treinamento mensal que nós elaboramos para capacitar todo mundo. Na semana passada nós fizemos um de script na parte de vendas, né? Então o que falar, como atender o cliente, e foi bem legal. E a gente procura envolver todo mundo, né? Inclusive quem elaborou foi uma colaboradora, então a gente procura envolver porque eles estão fazendo parte desse sucesso da empresa, do crescimento, né? Quer dizer, a formação da equipe é um diferencial grande aí para qualquer empresa hoje, né? E fora a empresa, Nivaldo, que outras aventuras, que outros hobbies, coisas que você... a gente sabe que você tem esse papel importante aí de professor também, em várias universidades aqui da região, mas nos conte um pouco, né? Sou pai do Guilherme e da Luísa, né? Então, casal de filhos, 10 anos e 2 anos já é um bom trabalho. Um bom trabalho, né? Então eu procuro passar tempo com eles, né? Um pouco em esporte com meu filho, brincando ou correndo. Eu gosto de correr 10 km, 12 km, e aí meu filho vai de bicicleta e eu vou correndo, então é legal. E com a minha filha eu gosto de leitura com ela. Então também séries, né, no Netflix aí, que a gente procura assistir séries junto, mais voltado aí para infanto-juvenil ou adolescente. Mas pessoalmente eu também gosto bastante de rock, também leituras, procuro dividir minhas leituras um pouco romance, um pouco de negócios e também algumas autoajudas e principalmente biografias. Certo. Então biografias de pessoas ou de alguma empresa. E acabam inspirando um pouco o dia a dia nosso. Né? Você pega uma da Amazon, contando a história da Amazon, eu não conhecia todos os detalhes, então conta lá, você fala assim, é um e-commerce que cresceu, disparou,
Depois uma outra biografia interessante do Jeff Bezos, né? Contando toda a história dele. O Jeff é o da Amazon, né? O do Elon Musk, do Tesla. Sim. Que aí você fala, nossa... Aí você percebe que algumas coisas são fáceis, outras nem tanto, né? A realidade desafios, americana, né? ela é bem diferente do Brasil, mas inspira, né? Eu acho que você pegar essas histórias aí, inspira bastante. E na questão até que você contou, né, do rock, né? Sobra tempo ainda, além de ouvir, de repente de acompanhar algum show, alguma banda, né? Quais suas preferências, assim, de... Eu tive a oportunidade esses dias de ir num evento e estava o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, numa palestra, né? E eu até falei assim, nossa, ele vai dar uma canjinha. Cantar, não cantou. Não cantou, né? Eu gosto bastante do Iron Maiden, né? Você comentou dele, ele na verdade é um grande empreendedor, né? Ele Acho é um que grande empreendedor. A banda é só um dos negócios dele, né? E interessante assim, né? A gente conheço já muitos anos Iron Maiden, Bruce Dickinson, mas não conhecia a história dele, né? Então às vezes falta a gente também ler um pouco mais. Ele lançou uma biografia, vou procurar comprar em breve para ler e entender mais. Também nas aulas, né? No ponto de aulas, gosto muito de lecionar. Fui professor universitário na parte de graduação durante alguns anos e agora estou na pós-graduação. Então terminei um curso recente agora de Canvas na Unimap, na pós-graduação. Foi bem legal porque foram 5 encontros só de Canvas e Canvas é uma área aí que eu gosto bastante. Você está falando do Business Model Canvas, né? Business que é aquela ferramenta de visualização rápida do seu negócio, né? Exatamente. Então, esse ponto, né, de você ensinar, a gente acaba também aprendendo muito, né? Então, cada aula é um aprendizado, né? Você contribui com o aluno, lógico, né? Porque quem está ali também acaba adquirindo, mas a gente acaba também aprendendo muito. Isso é um hobby, é uma forma de... Sim, eu diria que sim, porque a gente se prepara, gasta várias horas para preparar uma aula, mas você vai lá e dá uma aula com satisfação, sorrindo, é uma maneira bem divertida, né? Você sai de lá satisfeito. E o network, principalmente na pós-graduação, é muito grande, né? Porque você dá aula ali para profissionais que já estão como gerente ou supervisor em algumas empresas, então é muito, muito bom o network. E aí, nas aulas, eu inspiro muito eles a ler. Sim. Né? Falo muito dos livros Parece que eu já li. meio óbvio, né, Nivaldo? Assim, ter que ler. Mas, você pergunta, já teve situação de eu perguntar numa classe com 40 alunos, quem leu um livro nesse ano, né? Nesse ano, né? Aí eu professor, mas estamos em março ainda. Pô, mas se você quer ler um por mês, já era para ter lido 2, 3. Já está com defasagem, né, de leitura. Né? Mas eu procuro inspirar eles, falo assim, olha, tem livros sobre cerveja, sobre carro, sobre moto, sobre e-commerce. Do que você gosta? Então procura ler primeiro o qual você gosta, né? Que facilita, né? Até a leitura, né? Você acompanha melhor, né? E te inspira, né? Que aí de um você vai indo para outro, né? Vai puxando, né? E aí, mas sempre procuro dar esses exemplos inspiradores para os alunos e realmente é um hobby, tenho gostado bastante. Não, é bom, né, Nivaldo? Assim, eu acho que a gente sabe que o ponto principal da educação é o que transforma, né? E aí, assim, a sua experiência, principalmente na área comercial, de empresas, né, que já vem realmente de uma experiência aí, de anos aí na indústria, é muito importante a gente poder transmitir isso, né? Até a gente estava conversando um pouco desse seu papel dentro do CIESP, né, do Centro da Indústria do Estado de São Paulo. Isso é uma forma também, tanto de aprendizado, mas também é uma forma de contribuir, né? Você podia nos contar um pouco essa experiência, né, de estar à frente aí de uma associação importante, né, do país? Sim, o CIESP é o Centro da Indústria do Estado de São Paulo, né? Nós temos 43 regionais no estado e várias cidades têm uma regional, Santa Bárbara nós temos uma. E eu comecei participando como um representante de indústria e aos poucos fui participando mais, gostando e fui convidado para fazer parte, né, da chapa. Na época era o Rogério Bosco como diretor e eu era um dos suplentes. E o Rogério acabou saindo para ser secretário e acabou abrindo oportunidade para mim. O Laerte era também um vice, mas ele também foi ser secretário na época. E eu acabei assumindo o CIESP, gostei. Fiquei durante um tempo como em exercício. Sim. Mas aí agora já tivemos no ano passado uma eleição e estou como diretor titular.
E isso daí a gente representa os empresários, né, da cidade, lá em São Paulo, trazemos também os temas de São Paulo para cá. E na parte pessoal e para os alunos, né, eu sempre procuro passar para eles exemplos, cases de que estão acontecendo nas indústrias. E acaba Sim. sendo uma aula diferente, né? Não é só teoria, mas é prática, porque o CIESP acaba abrindo muitas oportunidades. Sim. Agora, em maio, nós temos uma rodada de negócios de empresas aqui na região, da nossa macro-região, vai ser em Americana, e essa rodada de negócios, as empresas vão fazer negócios. O grupo de jovens, todo mês, realizam reuniões, então, outra oportunidade. Eu já tive alunos que começaram a participar do grupo de jovens e empreendedores por indicação. Sim. Então a gente procura passar isso para os alunos e que os negócios eu acho são que a gente dinâmicos. até traz isso como uma dica, né, para os empresários, dica, né? sem dúvida. Participar realmente, Para os empresários, né, participarem de reuniões, eventos, tanto da sua associação de classe, como também uma associação comercial, uma industrial. Aproveitando isso, Nivaldo, que outras dicas que a gente pode dar para quem está começando, quem realmente quer, né, entrar nesse desafio de empreender, né? As dicas, né? Eu vi numa palestra que tinha lá 5 dicas, né? Alguém colocou lá 5 dicas, 10 dicas, 20 dicas. Não, ó, não vou usar nenhuma dica, né? Não existe uma regra exatamente, mas uma que eu gosto muito, de vários livros vem falando, vá para a rua, né? Eu tenho a felicidade de ter tido a oportunidade de viajar pelo Brasil junto com representantes. Eu era o diretor geral, então eu viajava com representante, então eu acabei viajando vários estados e vendo a diferença cultural, a dificuldade no sertão do Nordeste, diferente da gente pegar aqui uma Bandeirantes ou uma Anhanguera, né? Então lá no Nordeste é bem diferente, Norte, Sul. E uma dica seria ir para a rua, né, visitar o seu cliente ou visitar o seu fornecedor, qualquer um, não ficar só no escritório. Ter o contato pessoal ainda, né? Não adianta a gente ter WhatsApp, internet, e-mail, né? Precisa ainda ter aquele tete-a-tete, né, que a gente fala, né? Sentir o que o cliente realmente está precisando, né? Ver a dificuldade lá, né? Como que é o atendimento do cliente numa loja, por exemplo, ou uma prestação de serviço, como que ela acontece. E também outras dicas, né? Participar das feiras. São Paulo tem muitas e muitas feiras em São Paulo. Nós estamos num momento que está tendo muito. No mês passado teve a FEIMEC, feira internacional, e agora... Nós vamos ter agora hospitalar, né? Feira hospitalar. Então, eu fui lá na Feira do Empreendedor em fevereiro com o Sebrae disponibilizou um ônibus de graça. Então, sabe, busca... Tem os facilitadores, né? Tem os facilitadores. O Sebrae é um grande parceiro. O CIESP também tem vários eventos do CIESP em São Paulo, principalmente. Todo dia tem algum evento, né? Quando São Paulo não tem, Campinas tem, Jundiaí ou Americana, Santa Bárbara. Então, entre em contato, né? Não fique somente na sua sala, no ar-condicionado ali. Se comunique, né? Tem que sair, né? Tem que sair. E o mercado é muito amplo, né? A gente sabe que tem as oportunidades, mas às vezes você fica, a gente fala, guardadinho, você não enxerga o que está em torno. E as coisas estão acontecendo muito rápido, né, Nivaldo? Muito rápido, né? Um ponto também, por exemplo, a internet, né, possibilitou aí por exemplo, esse canal seu aqui, essa possibilidade de entrevista com pessoas. Isso é uma baita dica, né? Porque as pessoas, você vai conhecer histórias e no meio da história você vai anotar alguma dica. Eu já fui em palestra em São Paulo que quase que não compensou. Só que no final a pessoa fala ali um ponto que você fala assim, nossa, isso daqui vai me ajudar. Ou mesmo o network, né? Às vezes o pessoal às vezes promove alguns eventos, fala, mas vai ser uma webconferência, mas a gente está reunindo todo mundo. É um momento bom, né? Porque às vezes você tem um possível cliente, um possível parceiro do seu lado, ou até alguém que tem um empreendimento numa outra área, que às vezes ele numa conversa fala, poxa, ele está me falando isso, eu vou voltar para a empresa, vou dar uma pesquisada na minha área, como está essa situação, né? Exatamente, né? A área comercial, como que está. Eu, por exemplo, nesse ano eu tive no dia 6 de janeiro com uma palestra com o Flávio Augusto, uma grande palestra que teve lá, um evento o dia todo, sábado, foi das 8 até 8 horas da noite, sem parar. Não teve hora de almoço. Falaram para levar fruta, leva comida, porque não vai parar. E de lá eu coloquei uma meta de todo mês participar de alguma palestra ou evento. Isso tem dado certo, mas não sozinho. Sim. Com alguém da equipe. Então, eu acabei dividindo, em um momento eu tive a oportunidade de participar de um de vendas, então levei o vendedor, na outra vez foi mais marketing digital, levei a pessoa que é formada em marketing, agora estamos mais na questão estratégica, estamos com a profissional
que é mais estratégica, porque sozinho, né, na empresa, não existe empresa sozinho, né? Sozinho. Acho que essa é uma outra dica muito importante, né? Muito Você importante. precisa ter sócios ou precisa ter equipe e todo mundo precisa estar bem alinhado, né, Nivaldo? Bem alinhado a equipe, identificar na sua equipe quem é um parceiro da sua equipe ali, quem não é só um funcionário, você motivar, você trazer essa pessoa e dar oportunidades, né? O sistema de meritocracia, Sim, né? sim. É algo muito importante de você... Funciona, né? Funciona. Você tem aplicado na empresa nesse período todo e tem percebido resultados aí nesse modelo? Minha empresa, ela está lá na incubadora de Santa Bárbara, o qual eu também agradeço muito a oportunidade de estar na incubadora. Já também, dando dica para alunos, já tive alunos que já até saíram, mas que incubaram na incubadora, então é algo interessante que acontece mesmo. E todos os apoiadores da incubadora, né? Então, principalmente Unimap e Prefeitura, são fantásticos. E aí lá na incubadora eu tenho até o final desse ano para ficar lá, então a gente já está planejando para sair. Para saída, né? Pra sair. E é um ciclo mesmo, né? Você tem um ciclo de apoio, né? E tem lançado, que crescer. Tem que crescer. Né? Lá eles chamam de graduado, né? Então já vai graduar, já está pronto, vai para o mercado e aí é a questão de pessoas. Né? Então eu também tive uma rotatividade de pessoas ao longo desse período, mas agora estamos com um time muito bom e estamos investindo nesse time para realmente fazer poder sustentar a empresa e crescer. Porque né? sozinho não dá né? conta. Acho que essa é a principal dica, né? Eu não poderia nem estar aqui, né? Se fosse sozinho, né? Então, tá tocando telefone. Não. É vendas, tem né? que ter equipe. Vender, né? É vendas, contas a pagar. Né? Em relação a contas a pagar, um ponto também assim bem crítico, né? No Brasil é a questão de juros. Ah, né? tá. Sim, você a tem que parte tomar de um juros, cuidado, né, com isso. Vem muito alto os juros no Brasil. Então, mesmo que você não esteja no cheque especial, mas você às vezes vai comprar alguma coisa parcelado. Sim. Ou vai vender parcelado. Então, nós no e-commerce a gente vende lá em 5 vezes, 10 vezes, 12 e aí vezes. você tem um fluxo de caixa a receber, né? Receber. Então esse controle, às vezes, principalmente mesmo que a gente tenha algumas inovações dentro do e-commerce, você cai nesse ciclo. Né? E às vezes até o recebimento, ou você tem um percentual muito grande do cartão, né? Que isso pode, às vezes você pode cair naquela e falar, poxa, eu vou antecipar o recebimento, só que aí ele te cobra um juros, um percentual maior de taxa, e aí você tem que saber se isso no seu fluxo ou na sua precificação está certa, né? E é onde às vezes a gente percebe algumas empresas deslizando, né? No dia a dia isso não é tão simples assim. Não, né? não é. E para quem está começando, né, você sente a dificuldade maior, porque às vezes a pessoa não faz um canvas para analisar o seu negócio, não faz um fluxo de caixa, ou não tem ali uma cultura de fazer o custo com muita dedicação e aí acaba errando em alguns pontos, o que vai dificultar o crescimento da empresa. Né? Então eu acho que como dica também fazer essas ferramentas aí. O Sebrae tem vários cursos gratuitos. Tem alguns cursos gratuitos, alguns né? Cursos gratuitos. Tem as universidades. EAD, né? EAD, né? Hoje realmente a gente tem muita facilidade de acesso, né? Informação. Não pode falar que não tem que não como, sabia não de, né? Legal, Nivaldo. Nivaldo, com certeza a gente conversaria aqui horas e horas, né? Sempre tem perguntas. Os empresários, né? Quem nos assiste, às vezes fala, poxa, mas eu queria perguntar isso. Não é um canal ainda que a gente fala ao vivo, né? Mas é muito importante. E eu gostaria das suas considerações finais, né? Ou algo que você gostaria de deixar aí como mensagem para quem está nos assistindo. Acho que como considerações finais, dentro do tópico do empreendedorismo, é a pessoa buscar um negócio que ela se sinta feliz, se sinta capacitada, realizada, né? Então, você não tem que estar somente atrás do dinheiro, tem que pensar na questão de família, quem já tem filhos, quem ainda não tem, às vezes tem mais flexibilidade, mas montar um negócio ali que dê prazer, porque vai precisar muito da dedicação, né, do empreendedor. Então a família é muito importante, né? Quem tem fé em Deus também, né? Lá nós temos e acreditamos muito em Deus e isso vem dando resultado. Então assim, pensar na família, pensar nos negócios de uma maneira justa e vai crescendo, né? Vai montando o seu negócio, vá para a rua, né? Monte a equipe, treine a equipe, assine o canal aqui, que realmente é muito valioso isso daí. Não somente esse canal, mas no YouTube tem muitos tutoriais. Então se é sobre e-commerce, tem lá
muitos seguidores que eu aprendi através lá de palestras online que está no YouTube. Então, deixe de reclamar e vá para realizar. Para né? realização. Realização, né? chega de reclamar. Não adianta ficar reclamando. Não adianta, o Brasil, nós estamos... aquele papo de, mas o Brasil só começa depois do carnaval. Não, Flávio Augusto, dia 6, estava lá na palestra, lotadíssimo, e falou, não, que é isso, vamos lá, porque senão a pessoa fala, é carnaval, é os feriados, é Páscoa, tem eleição, tem a Copa do Mundo. Não, vamos realizar. E graças a Deus tem dado certo e temos realizado. Que bom, Nivaldo. Nivaldo, muito obrigado pela presença. Nós agradecemos a todos em mais um Empresários em Destaque, aqui na TV SB Notícias. Clique lá no nosso canal, tem o sininho, você segue o nosso canal, se inscreve e toda semana nós vamos trazer aqui um empresário com sua história, com suas dicas e realmente te incentivando para você empreender. Obrigado a todos e até o próximo programa.